Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, quero mais uma vez convidar você a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Hoje é um dia muito especial, um dia em que a Santa Igreja celebra São José, esposo da Santíssima Virgem Maria. Hoje é um dia especial para toda a Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, São José, antes de mais nada, o guardião de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Virgem Maria. Veja o cuidado do Pai, nosso Senhor, o Pai eterno, o cuidado que Ele tem para com o seu Filho, que nos visita encarnando-se no seio da Virgem Maria. O cuidado que Ele tem é de preparar uma morada para o seu Filho, dando-lhe um pai. O pai dar um pai. Engraçado que nós já ouvimos na palavra de Deus dizendo o quanto Deus é um Deus ciumento, né? Mas talvez a interpretação desse ciúme, quando nós vemos que Deus Pai deu um pai, e sendo ele pai desse pai que ele deu, ele não tem ciúme porque ele tem amor. Nesse sentido, né? É claro que no texto bíblico, quando fala do ciúme, é de predileção, né? Deus quer ser o predileto, Ele quer ser o único. E aqui eu percebo claramente esse cuidado de Deus Pai que nos dá para esta, ou melhor, que dá para esta família, que dá para o seu filho unigênito, uma família do qual tem um guardião. E o que é ser um guardião? A palavra já diz guardar, cuidar, proteger, defender, sustentar, alimentar. E essa é a característica de um pai dentro do nosso conceito da nossa humanidade. Mas é interessante que, depois de confiar de certas situações a José, e aí a gente pode recorrer a ele, né? Que era um carpinteiro, e mostra o texto bíblico
que este homem tinha poucas palavras, são poucas palavras que nós observamos de José em todo o contexto bíblico. Nós observamos pouquíssimas palavras, porém, todavia, essas poucas palavras são traduzidas em gestos, em ação. Ele protegeu o Filho unigênito de Deus. Ele acolheu como verdadeiro pai. Por isso que eu particularmente tenho muita admiração a uma pessoa que adota uma criança, uma mãe, um pai, adota uma criança. Eu fico assim, muito emocionado com esse gesto que eu chamo um gesto de misericórdia. Mas só um adentro para nós voltarmos ao texto de hoje. E aqui é interessante, com essas poucas palavras, percebemos que a nossa força não é suficiente diante de algumas demandas de situações que temos nas nossas mãos e que muitas vezes não temos solução. Então podemos recorrer a São José em uma oração. Interessante que, embora seja sacerdote, eu estava refletindo, eu vejo, por exemplo, São Luís de Montfort, é um homem maravilhoso, um homem grandioso, inspiração maravilhosa. Ver o tratado, o tratado da Virgem Maria, é lindo demais. E eu já fiz celebrei muitas consagrações à Virgem Maria, mas eu não sou consagrado à Virgem Maria. Explico, calma aí, vou explicar. Eu não fiz esse ato de uma consagração à Virgem Maria porque eu me considero todo dela. Mas eu não estou dizendo que não é bom fazer, não. É bonito, é muito bonito assumir esse compromisso, quando assumimos esse compromisso. Mas o mais interessante é que sempre fui inclinado a fazer um ato de consagração a São José. Não sei porque a minha formação no seminário São José, por o seminário ter o nome dele, eu sou muito atraído por São José. Talvez pelo silêncio de São José, pelo acolhimento de acolher a vontade de Deus com tanto trabalho, José, que ficou um tempo desempregado, ele foi aí que José começa a conhecer os gregos, ele vai para uma cidade que eu não me lembro o nome, ele vai procurar trabalho e lá oferece os seus serviços, como carpinteiro. E aí, os detalhes, as coisas mais difíceis, nós recorremos a São José pedindo o seu auxílio. Então, eu particularmente tenho um olhar assim, muito bonito, muito apaixonado, mas por conta do segredo. Eu tenho um sonho, eu posso contar para vocês, é o sonho de ir nos Estados Unidos, não me lembro a cidade especificamente, onde tem a escada, uma igreja que tem uma escada, que reza a lenda, foi São José que construiu. Então eu tenho assim um desejo muito grande de um dia poder ir lá e São José há de me dar essa graça de visitar essa escada. Bom, enfim, o mais importante aqui é que nós precisamos aprender com José, que assume profundamente um ministério, assume uma missão junto a Maria de cuidar de Jesus. Então José tinha que cuidar de Maria e de Jesus, porque ele é o provedor daquela casa. Então José teria que cuidar de dois, e assim o fez.
Os desígnios de Deus, amados irmãos, nem sempre são claros para nós. Muitas vezes levam tempo para manifestar-se e requer mesmo, né? Requer paciência da nossa parte, sobretudo requer fé. Fé. Muita confiança em Deus e apenas confiar em Deus, como José mostra com esse modelo de quem confiou. Apenas confiar em Deus, o maior bem para nós, os nossos entes queridos, confiarmos em Deus. Devemos fazer como São José, cada vez mais abandonar tudo nas mãos de Deus. Isso não significa ficar sentado, parado, não. Agir, mas confiar nos desígnios de Deus, confiar na solução que Deus tem para nós. Que hoje possamos nós, diante dessa palavra que nos foi inserida, pedir a intercessão de São José por uma causa difícil, onde suas lágrimas já rolaram ou têm rolado, onde a sua pressão sobe, desce, sei lá, enfim, onde o seu emocional está abalado. Confie na intercessão de São José. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário. Que São José, do qual celebramos hoje alegremente, interceda ao teu Filho amado por nós, pelas nossas necessidades, por aquilo que apresentamos. Que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.